Então, pessoal, eu vou começar aqui uma nova série de vídeos que eu vou falar sobre tópicos contemporâneos de matemática. E hoje eu vou começar sobre um assunto favorito meu, que são as funções multiplicativas. Então, eu vou falar sobre somas parciais de funções multiplicativas, e esse é o objeto, esse tipo de estudo é quando a gente encontra a mistura das propriedades da multiplicação e da adição, né, quando elas são entrelaçadas entre si. Então, eu vou começar definindo o que é uma função multiplicativa. Então, uma função multiplicativa é simplesmente uma função que, quando avaliada no produto de dois números naturais nm, f de nm é igual ao produto f de n vezes f de m, certo? E é só isso que define uma função multiplicativa. Agora, antes de seguir sobre a estrutura de uma função multiplicativa, falar sobre a estrutura de uma função multiplicativa, essa notação aqui, p elevado a 2 barras n, isso que significa que p elevado a é a maior potência de p que divide n. Então, por exemplo, 2 ao quadrado é a maior potência de 2 que divide 4, certo? 3 ao quadrado é a maior potência de 3 que divide 9. Então, seguindo com o teorema fundamental da aritmética, né, que todo número natural positivo se escreve unicamente como potências de primos, exceto pela ordem de como a gente faz o produto desses primos, a gente pode ver que uma função multiplicativa, ela tem a função multiplicativa avaliada no n, ela pode ser escrita como produto sobre as maiores potências de primos que dividem n, da função f avaliada nessas potências, f de p a a, certo? Então, é o produtório sobre as maiores potências de p que dividem n, de f avaliado nessas potências. Então, para conhecer uma função multiplicativa, basta a gente conhecer essa função multiplicativa nas potências de primos, certo? A gente sabe que o conjunto somente das potências de primos é um conjunto muito raro dentro dos números naturais, no sentido que eles têm uma proporção muito pequena lá dentro, certo? Por exemplo, os números pares, a proporção que eles ocorrem nos números naturais, a frequência é meio, 1 sobre 2. Já as potências de primos, a frequência que eles ocorrem no infinito é zero, ou seja, os números primos têm densidade zero dentro dos naturais. Então, uma função multiplicativa, o valor que ela assume nas potências de primos está ditando todos os valores que ela assume nos números naturais. Então, quando a gente define uma função multiplicativa, a gente define num conjunto muito pequeno e obtém um resultado num conjunto muito maior que o conjunto dos naturais. Agora, por que estudar funções multiplicativas, né? Então, toda a grande questão é a estrutura multiplicativa dos inteiros, né? Assim como a gente tem que os átomos em química, as moléculas em química são formadas por átomos de hidrogênio, oxigênio, hélio, etc. Os números primos, eles são os átomos dos números inteiros, né? Então, a gente não conhece muito bem como que a estrutura multiplicativa global dos inteiros num sentido global, certo? Por exemplo, vamos considerar esse número aqui, 2 elevado a 2 elevado a n. Esse número aqui, a estrutura multiplicativa dele é muito simples, ele é composto por um único primo, que é o primo número 2, elevado a uma potência, então ele é composto por um único primo. Mas se a gente transladar agora, fazer uma adição, esse número 2 elevado a 2 elevado a n, mais esse 1 aqui, esses são conhecidos como os números de Fermat. E a estrutura multiplicativa desse número ela pode ser bastante bagunçada, ou seja, a gente parte de um número que tem uma estrutura multiplicativa muito simples, e a estrutura em geral desse número aqui, 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, é muito complicada assim, de predizer o que vai acontecer conforme a gente varia esse n nos números naturais. Certo? E aqui uma analogia com o que a gente vê em física, exatamente em espectroscopia. Em geral, num problema de espectroscopia, a gente tem uma substância ou algum tipo de matéria dentro de uma caixa preta que a gente não sabe o que tem lá dentro, certo?
E como que a gente faz para ter dicas de o que está acontecendo lá dentro? A gente joga uma certa quantidade de energia, pode ser um raio de luz, a gente joga uma certa quantidade de energia e observa o que vai sair dessa caixa. O que vai sair dessa caixa aqui, essa energia de saída, ela dá dicas do que está acontecendo lá dentro, né? Então a gente tem duas coisas. A gente conhece a energia de entrada, porque a gente está jogando ela, e a gente vai observar a energia de saída. E tendo conhecimento dessas duas coisas, energia de entrada e energia de saída, isso dá dicas do que está acontecendo aqui dentro. E essa analogia aqui com teoria multiplicativa dos números, a energia de entrada é a nossa função multiplicativa, o que a gente desconhece aqui é a estrutura multiplicativa, e a energia de saída vão ser as propriedades dessa função multiplicativa que a gente está observando. Então é mais ou menos assim que eu enxergo o tópico de funções multiplicativas dentro dos problemas de teoria dos números. Então vamos ver alguns exemplos. Exemplos de perguntas que a gente pode fazer sobre os naturais. Então, por exemplo, quantos divisores positivos um número natural n possui? Outra pergunta é, n é composto por uma quantidade par ou ímpar de primos? Outra pergunta que a gente pode fazer, n é livre de quadrados? O que significa ser livre de quadrados? É que não é divisível por nenhum primo ao quadrado, certo? Por exemplo, 4 não é livre de quadrados, porque ele é divisível por 2 ao quadrado, mas 6 igual a 2 vezes 3, ele é livre de quadrados porque todos os primos que compõem ele são no máximo na potência 1, certo? Agora, como matematificar essas três propriedades aqui, né? Por exemplo, o número de divisores positivos de n, a gente pode escrever isso por uma função bastante conhecida, que é a função tal de n, que é a função número de divisores positivos de n. E não é tão fácil ver, mas essa função tal de n é de fato uma função multiplicativa, ou seja, tal de n vezes m é igual a tal de n vezes tal de m. E a segunda pergunta, n é composto por uma quantidade par ou ímpar de primos, isso aqui é descrito, essa propriedade é descrita de novo por uma função multiplicativa, que é a função de Liouville de n, que é igual a menos 1 elevado à quantidade de primos de n, ou seja, quando essa função der mais 1, significa que o ômega n é par, né? Essa quantidade aqui é par. E aí, nesse caso, a função lambda de n vai dar mais 1, isso vai indicar que a gente tem um número composto por uma quantidade par de primos. E quando o ômega de n for ímpar, significa que menos 1 elevado a ímpar é menos 1, essa função lambda de n vai ser menos 1, então esse n vai ser composto por uma quantidade ímpar de primos. Agora, n livre de quadrados, a gente pode detectar essa propriedade pela função Möbius ao quadrado de n, μ ao quadrado de n, certo? Onde a função de Möbius, ela é a função que vale menos 1. Então, lembrando aqui, né, a função μ de n, ela é menos 1 elevado à quantidade de primos distintos de n. Olha a diferença entre o ômega maiúsculo e o ômega pequeno, é que o ômegazinho de n é quantidade de primos distintos e o ômega n é quantidade de primos ao total, contando a repetição. Então, é isso aqui, se n é livre de quadrados, e μ de n é igual a zero se n não é livre de quadrados. Então, caso contrário. Então, o μ ao quadrado de n, se ele der 1, significa que o número é livre de quadrados. E o μ quadrado de n, se ele for 0, significa que o número natural n não é livre de quadrados. Então, aqui a gente conseguiu representar todas essas questões com funções multiplicativas, né? Representar essas propriedades com funções multiplicativas. E a grande dificuldade com funções multiplicativas é que o comportamento delas pode ser caótico, né? E exatamente vem por aquele fato lá do exemplo
do número de Mersenne, do número de Fermat, que, digamos, se a gente tem um número que tem uma estrutura fácil de entender com respeito à multiplicação, se a gente adiciona mais um, a gente perde toda a informação e pode se comportar de uma forma muito errática, né, as funções multiplicativas. Então, uma forma de eliminar essa caoticidade, digamos, é suavizar o problema. Para quem já estudou um cálculo diferencial integral, a gente sabe, por exemplo, que quando a gente diferencia uma função, deriva uma função, a gente pode obter uma função mais bagunçada, e quando a gente integra, a gente pode obter uma função mais suave. Então, essa analogia também se considera quando a gente faz somas de funções multiplicativas, porque o que é a integral no cálculo 1? A integral é uma soma, certo? Uma soma infinita. Então, quando a gente soma, a gente suaviza propriedades. E se vocês bem lembram, a média aritmética de uma sequência qualquer é x1 mais até etc, mais xn sobre n. Isso aqui é a média aritmética de tamanho n, vamos dizer assim. Então, o primeiro conceito que a gente tenta observar de uma função multiplicativa, já que ela é caótica, é obter médias aritméticas dessas funções, né? Ou simplesmente considerando as somas parciais até um x finito. Somas parciais até x. Certo? Então aqui eu estou somando soma de n menor ou igual do que x, e eu estou permitindo que esse x varie nos números reais, mas quando eu for somar, isso aqui eu estou entendendo que é os números naturais de n menores ou iguais do que x, então naturalmente o último termo da soma vai ser o número que corresponde à parte inteira de x, certo? Esse colchetes aqui denota a parte inteira de x. Então, só por alguns exemplos, lá os exemplos que eu falei, né? Se a gente pega a função tal de n e soma ela de n menor ou igual do que x, sobre os n menores ou iguais que x, da função que conta o número de divisores positivos de n, a gente pode calcular quase que explicitamente essa soma e obter como termo principal x vezes o logaritmo natural de x, mais 2 gama menos 1 vezes x, onde esse gama é a constante de Euler-Mascheroni, mais um termo de erro, que é a função delta-x, que é uma função que oscila muito em uma escala muito menor do que essas duas funções aqui, certo? Já no caso da função de Liouville, a gente sabe que a média aritmética dela, quando x tende a infinito, né, a média aritmética, soma de n menor ou igual que x sobre x, essa média aritmética converge para zero. O que isso significa? Lembrando, né, que lambda n é igual a mais 1 ou menos 1. E é mais 1 quando n é composto por uma quantidade par de primos, contando repetição. Certo? E o lambda de n é menos 1 quando é composto por uma quantidade ímpar de primos. Então, essa soma aqui está convergindo para zero, essa média aritmética está convergindo para zero, significa que são equiprováveis no infinito um número ser composto por uma quantidade par ou por uma quantidade ímpar de primos, né? São equidistribuídos, vamos dizer assim. Já no caso dos números livres de quadrados, essa soma aqui, ela dá, lembrando que a mi quadrado de n ela dá 1 ou dá 0, então mi quadrado de 1 dá 1 quando n é livre de quadrados e dá 0 caso contrário. Então, essa média aritmética aqui está convergindo para 6 sobre π quadrado, ou seja, que a gente tem a proporção de números livres de quadrados dentro dos inteiros é 6 sobre π quadrado. Então, vocês viram aqui 3 funções multiplicativas que têm um comportamento médio muito distinto um do outro, né? E aqui para mostrar para vocês, ó, como essas somas parciais podem ser bastante irregulares, aqui no caso a gente tem as somas parciais da função de Möbius, que eu falei lá em slides anteriores. Então aqui eu estou plotando as somas parciais da função de Möbius, e vocês estão vendo que está sendo esse comportamento bastante caótico, né?
Não tem como predizer, digamos, sabendo que eu conheço nesse ponto, eu não tenho nenhuma informação para saber que ela vai estar aqui no próximo ponto, assim, não tem nenhuma uma regra muito lógica, vamos dizer assim, que explique o porquê disso. Mas aqui nessas curvas em cor preta, eu plotei a função mais raiz de x e a função menos raiz de x, certo? E o que a gente observou é que as somas parciais da função de Möbius, de n até de n menor ou igual que x, essas somas parciais elas estão dentro dessa região englobada por mais raiz de x e menos raiz de x. E lembrando, então, aqui eu estou lembrando a definição da função de Möbius, então é menos 1 elevado à quantidade de primos distintos de n, se n é livre de quadrados e é zero caso contrário. E a gente sabe que a função que conta o número de primos de 1 até x, quando dividido por x sobre log de x, log natural, isso converge para 1 quando x tende a infinito. E isso aqui é equivalente às somas parciais da função de Möbius, a média aritmética, convergir para zero, certo? E a gente sabe uma propriedade, uma outra equivalência mais forte com respeito às somas parciais da função de Möbius é que a hipótese de Riemann ela é equivalente à seguinte afirmação. Então, para todo epsilon positivo, existe uma constante que pode depender de epsilon e um x0 que também pode depender de epsilon, tal que as somas parciais da função de Möbius, o valor absoluto, é menor ou igual do que aquela constante vezes x elevado a meio mais epsilon para todo x maior ou igual do que x0. Em outras palavras, o que isso quer dizer aqui, voltando para a figura, significa dizer que mais ou menos essa curva azul aqui que descreve as somas parciais da Möbius vai ficar encapsulada dentro dessa região aqui, mais raiz de x e menos raiz de x. Ou seja, ela não vai ficar proporcionalmente muito maior do que essa curva aqui. Mas, eventualmente, ela pode subir um pouquinho acima, mas não muito acima. Ou seja, vai ficar exatamente como a gente observa aqui nesses primeiros valores das somas parciais. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Até mais!